sua participação. Doutor André, vou convidar para o senhor se aproximar aqui mais da nossa mesa, fique à vontade. Eu já quero começar perguntando para o senhor como é que funcionam os nossos olhos, o que acontece? Tá aí, a gente já tem uma imagem, pode ficar à vontade. A nossa visão ela funciona como uma máquina fotográfica, né? Onde, o órgão através do qual a gente recebe os impulsos visuais, né, do meio externo e a gente transfere isso para o nosso cérebro, provocando a sensação da visão. Certo, doutor. E o que são exatamente esses detalhes, essas partes dos nossos olhos? Aqui nós temos as estruturas externas dos olhos, né, que nos protegem, que são as pálpebras, e os cílios, que são esses pelinhos que nos protegem também. Servem para proteger, doutor? Para proteger, são então, estruturas de proteção. Essa piscada é importante, então? É importante para a proteção ocular e para a correta lubrificação e nutrição dessas estruturas externas oculares. Por isso não pode cortar os cílios, né, doutor? Não a criançada que está em casa assistindo, nada de tesoura nos cílios, não né? pode, além de poder machucar, os cílios, eles precisam dessa proteção. Nossos olhos têm que ter essa proteção. Doutor, vamos lá então continuar. Essa parte do meio central, vamos começar por ela. Na verdade, essa é uma estrutura que existe tridimensional, né? Ela não é... Aqui nós temos uma foto plana, né? E nós começamos com a parte externa, que é a córnea, que parece um vidro de relógio, essa parte externa. Depois a área colorida, que é a nossa íris, e essa região mais escura que a gente vê assim de fora, que é a nossa pupila. A parte branca aqui fora, os componentes são a esclera, e a vascularização em cima é a conjuntiva, onde dá aquelas conjuntivites. Vamos ver com mais detalhe como é que funciona dentro, doutor. Olha aí essas Vamos lá. imagens. Então, voltando de fora para dentro, né? Essa estrutura, visto o olho assim de lado, né? Essa estrutura é a córnea, que, como eu falei, que parece um vidro de relógio. Entrando mais no olho, a gente tem a nossa lente natural, que é onde acontece a catarata, é o cristalino o nome dessa estrutura. E indo mais para trás, nessa parte mais alaranjada, onde tem os vasinhos de sangue, é a nossa retina, é o nosso filme da máquina fotográfica, fazendo uma comparação. O senhor trouxe aqui até um exemplo, né? Exatamente o nosso olho está aqui nesse exemplo, o senhor pode ficar à vontade também com ele? Olha só. Essa é a imagem tridimensional do que a gente está vendo ali na tela. Então, da parte de fora, aqui é a córnea, a nossa lente natural, onde acontece a catarata. Vamos botar né? de frente então, para o telespectador ver? Vamos então ver. essa seria a frente dos nossos olhos, né? Isso, a frente dos olhos com a parte da córnea, e a gente virando aqui na parte mais interna, nós temos a lente, que é a catarata, onde dá a catarata, que é o nosso cristalino, e aqui atrás a retina, onde a gente recebe a luminosidade, certo? Sei. E o nervo que vai para o cérebro. Doutor, e o que é a tensão ocular e por que a gente deve estar sempre medindo? O que acontece? O que é a tensão ocular? As pessoas falam muito sobre isso. Na verdade, o termo mais utilizado é a pressão intraocular. É a mesma coisa da pressão, não é? Isso. O nosso olho ele tem uma pressão interna e essa pressão ela deve ser adequada, assim como tem a pressão arterial. O aumento dessa pressão ele aumenta as chances de provocar uma doença no nervo do olho, que é o chamado glaucoma, que é uma doença que cega. A pressão ocular é a pressão que mantém o nosso olho inteiro dessa forma e necessário ao bom funcionamento. Se a pressão aumentar, ela leva a um processo de dano no nervo óptico chamado glaucoma. Doutor André, como é que a gente faz para ter uma visão saudável? É possível? É possível. A visão saudável, ela traz, né, a gente pode fazer essa visão saudável através do cuidado com os olhos, como fazendo consultas frequentes, né, com o médico oftalmologista, que é o competente para essa área. Olha, a degeneração macular relacionada à idade, DMRI, é uma doença da retina que provoca uma perda progressiva da visão central e leva à cegueira. Estima-se que no ano de 2020, até 8 milhões de pessoas com 65 anos ou mais poderão apresentar o problema. Vamos ver. A DMRI é considerada uma das causas mais frequentes de perda da visão central e afeta tanto a visão de longe como a de perto. Por isso é importante o diagnóstico precoce e um tratamento imediato que interrompa a progressão da doença. DMRI, como a sigla já fala, é a doença macular relacionada à idade. Então, é uma doença típica do envelhecimento que se apresenta em pessoas com mais de 60 anos e caracteriza-se pela perda da visão central. O que a gente pode falar o que é visão central? Visão central é a visão de detalhes, a visão que nos permite assistir uma televisão, olhar no relógio, identificar uma pessoa. A DMRI é uma das principais causas de perda visual na terceira idade. Visitar periodicamente seu oftalmologista é a melhor maneira de prevenir o problema.
Condições ambientais, genéticas e raciais fazem parte dos fatores que podem levar ao desenvolvimento da DMRI. Pessoas com pele clara ou que se exponham excessivamente aos raios solares estão mais propensas a desenvolver DMRI. Atividades físicas regulares, suspensão do tabagismo e dieta saudável têm sido a melhor maneira de prevenção. Um dos fatores de prevenção que pode é uma dieta rica em vitaminas, em folhas verdes, evitar uma dieta gordurosa e, logicamente, você fazer um controle precoce com o oftalmologista. Uma vez manifestada a doença, às vezes com tratamentos adequados, você pode controlar a progressão da doença. Então, doutor André, a gente viu essa matéria, né, como prevenir, até que é fácil, né, ter uma vida saudável, para algumas pessoas não, mas eu quero saber do senhor se os problemas oculares, eles são hereditários. Muitos dos problemas oculares são sim hereditários, agora grande parte deles são o que a gente chama assim de congênitos. Não significa dizer que seu pai teve para você ter, não, você já nasce predisposto a ter esses problemas, né? E muitos problemas oculares também são adquiridos ao longo da nossa vida. Doutor, existem exercícios para o olho que ajudam a melhorar isso ou não? Não, os exercícios oculares, eles são para um determinado distúrbio específico ocular, como insuficiência de convergência e pequenos estrabismos. Então, eles são específicos para essa classe de doenças. Doutor, e outras doenças, por exemplo, no nosso corpo, elas podem afetar a nossa visão? Sim, principalmente as doenças que hoje estão bastante, né, evidentes, são a hipertensão, o diabetes, principalmente o diabetes, e as doenças reumáticas, todas elas têm interferência no nosso olho. Nós vimos aí na matéria sobre prevenção. Qual é a frequência que a gente deve procurar um médico, a partir de quando e qual idade? O correto é que você visite um oftalmologista todo ano. Essa é a indicação que a gente pede para a população. A partir já do nascimento, com o teste do olhinho, né? E após, assim, o primeiro ano e idade escolar. Então, todos os anos. Doutor, e as cirurgias, como é que elas estão sendo feitas, principalmente a laser? As pessoas falam, temem muito, né, a cirurgia. Como é que está o mercado hoje aqui em Teresina? A oftalmologia piauiense hoje, ela está com um grau de excelência muito grande. Então, assim, as cirurgias hoje estão muito bem realizadas. Todas as tecnologias modernas nós temos aqui em Teresina, então nós estamos muito bem avançados nesse ponto. E quais são os efeitos, doutor, indesejáveis que podem aparecer com essas cirurgias? Existe algum risco? O importante é que você entenda o seguinte, que a população entenda o seguinte: uma cirurgia ela é realizada quando existe uma doença, um problema. Os riscos existem, todo procedimento existe um risco, mas é um risco calculado que a gente entra para poder tratar algum tipo de doença. Ok, então cada caso, né, doutor, deve ser analisado. Cada caso tem que ser analisado. Doutor, vou pedir licença então, professor, já a gente continua nossa conversa, o senhor pode sentar-se novamente. Obrigado. Eu tenho só um recadinho para você que está em casa nesse sábado assistindo aqui o